Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Olhar em Redes. Meu nome é Iago e peço que você me acompanhe neste mundo de IA, de Data Science e, é claro, de como a gente vai se sentindo no meio das mudanças tecnológicas. Peço que você me acompanhe hoje num vídeo novo com formato diferente aqui no canal. A gente vai falar hoje sobre segurança e IA. Mas a gente não vai falar sobre a parte técnica, digamos assim, mas a gente vai fazer algumas reflexões sobre filmes que estão relacionados a esses dois tópicos. Então a gente vai fazer um top 5 na sequência depois da nossa vinheta. E para a gente começar este top 5, eu vou dar uma roubada no jogo, tá? Mas eu prometo que é por um bom motivo. A gente vai começar com a quinta colocação e eu vou colocar dois filmes nela. São da mesma franquia, então me senti um pouquinho melhor da gente colocar os dois juntos nessa reflexão. A gente vai falar de Blade Runner e Blade Runner 2049. Big test. I've got 4 skin jobs walking the streets. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. Not my problem. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? No. Policial. Eu já tive seu emprego. Eu era bom nisso. Eu sei. O que você quer? Eu quero lhe fazer umas perguntas. A chave do futuro finalmente é desenterrada. Traga ele pra mim. Eles sabem que você está aqui. Para a gente começar a falar sobre esses dois filmes da mesma franquia, a gente tem que contextualizar um pouco sobre a IA, como ela é aplicada no filme, e também um pouco da lógica do filme também. O filme vai começar com uma divisão clara entre humanos e as máquinas que estão sendo criadas ali. Então você tem, de fato, dois grupos cuja similaridade é grande física. Então você não consegue detectar quem é um robô de quem é um ser humano. Então temos esses dois pontos. Quando a gente vai começar a avançar no filme, a gente vai percebendo que os robôs que foram criados para trabalho, eles começam a se rebelar e aí você tem ali em 2019, que é o ano onde passa o filme, você tem ali uma tentativa de retirada dos robôs da sociedade, passando eles para um local isolado. Essa tentativa você tem os caçadores desses robôs e aí você tem justamente o personagem do Harrison Ford. Quando você tem nesse cenário o personagem do Harrison Ford, você começa a ver os últimos robôs que ele está caçando. Quando a gente avança para 2049, que é o segundo Blade Runner, você já não tem mais esse cenário de guerra entre si, entre os dois. Você já tem uma integração maior, então você já tem uma sociedade que evoluiu para uma integração. Só que você começa a ter robôs que têm uma certa consciência. E aí você começa a ter essa noção não só de como esses robôs vão se portar dentro da sociedade, mas de como eles vão ter que gerenciar emoções que estão ali presentes, né? Conforme você vai criando essa consciência, você cria esse conjunto emocional. E para a gente fazer a reflexão completa dos dois filmes, a gente vai para o nosso painel do primeiro Blade Runner. Então, o primeiro Blade Runner a gente vai entender como um mapeamento dessa alma que a IA vai ter. Então,
O primeiro ponto que a gente vai ter é justamente essa discussão entre empatia e lógica, né? O quanto que a gente consegue colocar essas questões emocionais dentro de uma máquina, o quanto que a gente consegue fazer esse processo de simulação das emoções e o quanto que esse processo de simulação é muito diferente do processo real, né? Então, um e outro estão ali presentes e como que a gente consegue diferenciar um do outro, caso tenha como diferenciar um do outro. O segundo ponto que fica desse primeiro filme da franquia é justamente essa caixa preta, né, que a gente está sempre relacionando a Deep Learning, que é a capacidade de você alterar o código-fonte, né, que ali é onde desenrola todo o problema do filme, você não conseguir alterar o padrão dos robôs que foram construídos naquele momento, do mesmo jeito que você começa a ter algo próximo a esse conjunto de emoções que você não sabe necessariamente de como vem, né? Se criou o robô só para trabalho, mas de um determinado momento eles começaram a captar informações e tratar isso quanto emoções. Então você acaba tendo uma dificuldade de entendimento dessas redes e como alterar. Então isso chega a um problema grande dentro do filme. Isso vai acabar resultando num problema de segurança. Então eu tenho um problema sobre a metáfora da vida útil, né, dos robôs que são de 4 anos. Eu vou ter uma questão de perigo, então o controle mais rígido para você manter uma certa preservação da segurança. Então é esse o grande ponto que a gente vai ter de discussão, né? Quando que esse robô falha e começa a se tornar não só alguém que vai fazer o processo de segurança, mas que vai solicitar também o processo de segurança, né? Vai ser mais um agente dentro da sociedade e vai começar a ter essa discussão sobre esse controle e essa superinteligência, né? O quanto que isso de fato é possível ou não, o quanto que a gente vai conseguir controlar uma superinteligência ou não. E é claro, o último ponto vai estar relacionado diretamente à identidade. Então, se a gente está falando sobre esse processo de ser um robô e você ter essas memórias implementadas, se você ter essas alucinações que eles têm sobre como foi a infância deles, um conjunto de processos, a gente tem essa divisão entre o que é de fato a identidade e o que é uma alucinação que possa estar tendo ali presente. Então, o grande ponto para a segurança para esse filme é justamente você entender que se a máquina consegue captar determinadas informações e ela passa do ponto da programação, como que isso começa a afetar ou começa a gerar medo na não integração dessa máquina enquanto um ser ali presente e principalmente o quanto que a gente imagina que isso possa impactar e o quanto a gente vai ter que colocar esta máquina de lado, né? Enquanto você tem uma máquina que você consegue diferenciar o que é o robô do que é o ser humano, é mais fácil. Quando você tem uma máquina na linha de um humanoide, né, de você ter um humano com preceitos de máquina, digamos assim, você passa a ter uma dificuldade de controle. Tá? Vamos agora a Blade Runner 2049. Se naquele primeiro a gente já estava falando sobre essa questão de segurança, a gente passa a falar sobre uma questão já de afetos e uma linha, uma fronteira entre esses afetos. Então eu tenho uma simulação de afeto, né? Então dependência emocional com as IA já está presente, já tem essa inserção das IAs. Você tem a função justamente de replicar essa reciprocidade e essa validação ali presente. Então você já tem uma primeira grande dificuldade de lidar com as IAs, que é essa criação de afeto. Você tem as memórias já implantadas, né? Então você está falando sobre uma criação de uma identidade dessa IA. Essa IA já não é mais só um robô que está começando a captar informação, mas ele está captando informação e criando uma identidade a partir disso, passando do ponto que está ali presente. E é claro, isso vai ter que ter um controle de qualidade, no sentido não só do monitoramento, mas um controle do quanto que isso está desviando do propósito original, né? O quanto que aquela máquina foi criada para um propósito e o quanto que ela está desviando em relação ao que você tem. E quando a gente chega na última parte, que é essa questão da moral e da origem, né? Da agência moral e da origem, você está falando basicamente que há uma certa humanização, uma criação de humano a partir de algo que não é biológico, né? Então essa é uma grande questão que vai ter no filme, que vai promover todo esse aparato, que é, se eu tenho uma máquina, que essa máquina ela consegue ter um conjunto de sentimentos e consciência, então a gente está falando basicamente de uma IA geral, né? Que é a ponta da IA como um todo,
o quanto que isso gera de impacto social, no sentido não só de criação de mecanismos de proteção, mas de mais agentes solicitando esses mecanismos de proteção. Então você passa a ter um vínculo afetivo muito grande e aí você torna mais seres próximos de nós humanos. Então isso vai corrompendo essa linha e essa fronteira e isso vai ficando mais difícil da gente visualizar. Então, se a gente imagina um robô em filme de ficção mais ou menos tipo o Robocop ou mais ou menos um Exterminador do Futuro, né? Que você ainda tem a visão, mas até pelas interações que você vai vendo no filme, você vai vendo que aquilo ali é de fato uma máquina. Nesses você vai tendo dificuldade de entender quem é máquina ou não. Por isso até tem os testes no primeiro filme para você determinar o que é máquina e o que não é. Então nesse cenário que a gente está, perceba como essa fronteira entre humano e máquina já não existe, ou é muito difícil perceber porque a criação da máquina é muito parecida, e esse cenário já começa a dificultar o processo de segurança, seja a segurança de fato existente ou o medo que isso possa gerar na hora de colocar humanos e máquinas no mesmo ambiente. Vamos para o nosso quarto lugar nesse top 5. O nosso quarto lugar nesse top 5 é um filme até recente, Missão Impossível: Acerto de Contas. Acabaram. Esta é a nossa chance de controlar a verdade. O conceito de certo e errado para todo mundo pelos próximos séculos. Você luta para salvar um ideal que não existe. Nunca existiu. Precisa escolher um lado. E nesse filme do Missão Impossível, aí sim você já tem uma IA mais característica, né, do que a gente está mais acostumado hoje em dia. Claro, há uma supervalorização, faz parte do filme, mas ainda é uma IA mais próxima de uma programação. Você já não tem ali uma certa humanização, até física em si, uma corporização dessa IA. Você tem uma IA de fato como uma máquina. Então você pode desligar, você pode alterar a programação, você tem uma série de coisas, apesar da dificuldade que possa aparecer ao longo do filme. Então vamos ao nosso painel para a gente apontar quais são as reflexões que a gente pode tirar desse filme. Vamos lá. Primeira, guerra à desinformação. Então se eu consigo ter essa IA, eu começo a conseguir alterar informações em tempo real. São aquelas cenas iniciais onde o cara não é pego no aeroporto, porque a IA consegue, por exemplo, borrar ele, né? Tirar ele ali da paisagem e não apresentar ele por mais que as câmeras de vídeo estejam percebendo, ou alterar o rosto dele ou algo do tipo. Então você começa a ter uma mudança de identidade, não só pela presença da clonagem de voz e vídeo, né? Clonagem da face que vai se tendo, mas também pelo uso digital e para pagar provas, né? Então você deixa sempre algo que não vai ser possível de ser pego, né? Então você tem ali uma fabricação de uma realidade que não existe, né? Mas que todo mundo que está captando não consegue identificar. Então temos ali o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é que é uma ameaça sem corpo. Então assim, se você tem ali o que ele chama de entidade, se você tem uma ameaça sem corpo, é muito difícil você conseguir atingir. Então, assim, se eu imagino, por exemplo, que a ameaça do filme está num data center específico, eu consigo ir desativar. A gente vai ver isso mais à frente nesse vídeo também. Mas se eu não tenho essa ameaça possível fisicamente, né, porque ali, no caso, já tem um cenário diferente, onde que eu desativo essa IA? Onde que eu vou buscar
a matriz para conseguir desativar. Então esse primeiro cenário gera um perigo muito grande, porque se eu não tenho onde desativar, é muito difícil você lidar com algo que você não tem uma materialidade. É muito difícil tomar alguma ação em algo que você não tem uma materialidade em si. Voltando ao painel, a gente vai ter ainda nesse filme um vilão que ele está presente em todos os lugares, né? E aí é uma ideia de onisciência e onipresença, que é justamente, se eu tenho todos os dispositivos conectados, eu posso ir monitorando todo mundo a todo momento, né? Principalmente ali num cenário americano. Eu tenho alterações bancárias, porque esse sistema começa a comunicar com outros, né? E é claro, riscos econômicos e de início de guerra, justamente pela forma como as coisas vão lidando. Em contrapartida, eu vou ter ali no final uma certa determinação de como as coisas vão acontecer. E esse é um ponto importante para a gente entender predição, no sentido da máquina, e o que a gente está observando. Como essa máquina, no filme, ela é onisciente e onipresente, né? Você tem ali uma máquina que vai conseguir observar cada um dos cenários e entender os caminhos possíveis. E o que ela precisa manipular ao longo do caminho para que se alcance o objetivo final. Isso é completamente, né, fora da realidade, mas o embasamento que está ali é mais ou menos a gente olhar para jogos de videogame, por exemplo, né, e imaginar que múltiplos players estão atuando e eu consigo microgerenciar esses múltiplos players. Basicamente é essa a intenção do filme ao mostrar isso. Então ele tem uma certa base, mas obviamente não seria possível processar hoje em dia metade do que está ali no filme, mas gera essa questão de quanto que a gente mantém de controle e o quanto que isso, nas mãos de pessoas erradas, isso pode virar um objeto de manipulação, por exemplo. Vamos a mais um ponto, que é essa vulnerabilidade digital que a gente vai ter. Se a gente chega nesse cenário onde a gente vai ter que combater IAs, e aí você está imaginando um cenário mais de guerra em si, você está combatendo uma entidade que não necessariamente existe fisicamente, e aí você também está restrito a que naquele cenário haja uma influência direta entre aquilo que você utiliza como arma e uma possível influência do seu adversário nas armas que você utiliza, né? Você interceptar esse tipo de objeto e conseguir controlar o objeto do inimigo. Então esse cenário de vulnerabilidade talvez até emerja alguns cenários de segurança mais analógicos, né? Menos dinâmicos, como são os casos do filme. Então você tem ali diretamente uma IA que vira uma entidade, então sai de uma IA humanoide que está ali junto com a gente e ela passa a estar no campo superior e ela controla o que acontece. Qual que é o grande ponto? Essa luta contra a entidade, ou seja, essa luta para que a entidade permaneça servindo a gente e não ao contrário. Então você tem ali esse debate sobre a segurança, o quanto que isso pode influenciar e o quanto que você deixar a IA aprender sobre o mundo pode influenciar na própria programação da IA. Vamos ao nosso terceiro lugar nesse Top 5. Chegamos à terceira colocação do nosso Top 5 sobre IAs e segurança e como a gente funciona nessa interação. A gente vai chegar num clássico agora. A gente vai chegar em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Raul, está me ouvindo? Está me ouvindo, Raul? Raul, está me ouvindo? Está me ouvindo, Raul? Afirmativo, Dave. Na escuta. Abra o acesso de veículos, Raul. Me desculpe, Dave. Não posso fazer isso. Qual é o problema? Acho que sabe qual é o problema tão bem quanto eu. Não estou entendendo, Raul. Esta missão é muito importante para eu deixar que você a coloque em risco. Não estou entendendo coisa alguma, Raul. E nessa terceira colocação a gente vai falar sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Para a gente trocar uma ideia sobre, antes de chegar na IA, é necessário que a gente vá avançando em uma discussão que está desde o começo, que não necessariamente é sobre a IA, mas ela passa até chegar à IA. Quando você vai começar o filme, desde aquela luta entre os macacos que vão estar ali presentes no começo da humanidade, e que você vai ter a presença do monolito ali na cena, e ele vai simbolizar o início de uma evolução ou de um avanço social, um avanço da espécie, você vai ter ali de fato uma representatividade através do osso. Esse osso vai ser uma ferramenta, um instrumento que vai modificar a relação de status daquela sociedade. Quem possui o instrumento possui o poder sobre o outro. Então o grupo que está ao redor de quem tem o instrumento, ele acaba levando vantagem. Então o grande ponto ali presente é que a gente sempre foi buscando uma evolução dos instrumentos e do domínio desse instrumento a ponto de tornar a gente um passo à frente dentro desses status sociais. Beleza? Quando a gente chega mais à frente já na nave, que é aquele corte de câmera famoso do Kubrick, a gente vai ter esse cenário onde você já tem a IA, que é o Hall, e dentro desse cenário onde você já tem a IA, você já tem ali um conjunto de cientistas buscando novas ferramentas, novas fontes, novas informações. Então a gente continua a humanidade funcionando através de novas buscas. Tá? Nesse ponto a gente vai chegar agora no conflito entre a IA no sentido de segurança. Por quê? Porque se eu tenho uma IA que ela é programada para atingir determinados objetivos, se eu não souber bem os limites desse objetivo e da onde eles resvalam, é natural imaginar que essa IA vá passar do ponto. Então vamos dar um exemplo que ele é meio burro de ponto de partida, mas ele serve didaticamente para a gente poder apresentar. Se eu estou ali apresentando, por exemplo, uma IA que o objetivo dela é produzir mais papel, então é natural que eu imagine que essa IA que vai controlar vários robôs, por exemplo, ela capte árvores, ela pegue árvores, corte árvores e produza o máximo possível de papel com que ela conseguir produzir neste momento até zerar o número de árvores. Então temos um problema ambiental grande porque produzimos o máximo de papel possível. Obviamente isso é um exemplo extremo. Você teria mecanismos no processo, teria outras contas a serem feitas, enfim. O Hall é mais ou menos isso. O quanto que, para preservar o objetivo de missão e também o objetivo de manutenção dessa IA, né? Manutenção viva dessa IA, para captar as informações, o quanto que ela pode ir avançando até mesmo contra a própria tripulação. E a gente vai para o nosso painel para começar essa reflexão. O primeiro ponto é justamente esse conflito de alinhamento. Então, assim, se eu tenho um conflito sobre as ordens que eu passo e os objetivos que eu tenho, onde eu vou definir mal esses objetivos, eu posso ter consequências catastróficas. Então, eu posso ter uma consequência de, se eu preciso preservar essa IA e o funcionamento dela para a captação das informações, qualquer coisa que for desativar a IA vai ser negativa para esse objetivo, valida alguma ação que ela possa tomar. Né? Então você tem este ponto ali de dificuldade de alinhamento entre as IAs e os objetivos implementados logo de cara. Você passa a ter um segundo ponto sobre uma vigilância multimodal, ou seja, eu tenho uma capacidade de vigilância do Hall justamente a ponto de conseguir captar não só a imagem que está ali presente, como se fosse um vídeo, né, captando aquela informação em formato de vídeo, mas eu consigo ter, por exemplo, leitura labial, que acontece ao longo do filme, eu consigo ter outros cenários onde ele vai captando informações e vai interpretando essas informações a ponto de entender quais são as ações que vão se ter dentro das ações dos astronautas em si. Mais à frente, eu também tenho essa questão de alucinação e arrogância, né? O quanto que desde o humano que está operando até a máquina em si, o quanto que a ideia de não ter nenhuma possibilidade de erro ela é expressa a todo momento. Essa máquina não erra, essa máquina não erra, essa máquina não erra, essa máquina nunca errou. Logo, você tem ali de cara uma situação onde, se o ser humano começa a apontar algum tipo de erro, você começa a invalidar o ser humano que está avaliando e não necessariamente a máquina. E, por fim,
Se eu tenho uma máquina que capta emoções e entende uma linguagem humana, é natural que ela consiga expressar algumas ações até num tom de voz mais humano, como ela expressa o medo, ou pelo menos simula aquele medo, no final do filme, quando vai ser desligada. Então percebam que no primeiro filme que a gente apontou, no Blade Runner, são pessoas que estão ali junto com a gente, né? São robôs, mas são humanoides que estão ali presentes, que a gente já não consegue separar quem é quem, e aí a discussão ética e de segurança vai para o caminho de quais são os direitos dessa nova sociedade mista. Você tem mais à frente uma questão de como essa IA consegue manipular o conjunto de dados, e quem consegue controlar essa IA vira o grande controlador do mundo. Então uma IA mais robusta, mais de programação, mais de uma entidade, menos no mundo físico. E agora a gente coloca uma IA que ela está no mundo físico no sentido de ser um grande computador, mais próxima do que a gente tem hoje de realidade, mas ao mesmo tempo é uma IA que vai errando através dos objetivos de programação desse ser humano. E ela ameaça a segurança desse ser humano justamente pelos erros de programação. Então, qual é o grande ponto que a gente vai ter nesse 2001, Uma Odisseia do Espaço? Você vai ter o ponto de que, enquanto você, humano ou animal ali presente, controla a ferramenta, você vai tendo o controle social, que era justamente aquela briga entre os macacos logo no começo, e você vai tendo o controle direto sobre poder. Quando você perde o controle da ferramenta, seja para um grupo que vai ter um poder maior que o seu, ou você perde o controle para a própria ferramenta, né? Você deixa de controlar a ferramenta passa a te controlar, aí você coloca em risco toda a operação que você está fazendo, toda essa busca por um status mais avançado. Então, o grande ponto que vai ter ali de discussão voltado para a IA é: a gente já lidou com ferramentas outras vezes, e a IA é mais uma ferramenta, só que essa ferramenta é mais difícil, porque ela é mais evoluída do que as demais. Então, para que eu consiga controlar de fato, é muito difícil. E qual que é o risco que isso gera de eu não conseguir controlar mais ela, e ela está inserida ali, tomando decisões, e eu apenas estar sendo manipulado pelo conjunto de ações que ela passe a ter. Isso pode interferir na nossa segurança como um todo também. Vamos ao nosso segundo lugar nesse Top 5. O nosso segundo lugar, aliás, não poderia ficar sem este filme aqui em qualquer Top 5 voltado à inteligência artificial. Se a gente está falando sobre máquinas, a nossa relação com elas e o quanto a gente pode perder esse controle pelas máquinas, nada mais interessante do que trazer para a nossa discussão o segundo lugar, que é Matrix. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. E Matrix vai trazer para a gente uma discussão mais avançada ainda. Se em alguns momentos a gente está falando sobre a máquina dominar o ser humano e ter essa necessidade de domínio enquanto a monitoramento, né, e percepção desse monitoramento, Matrix eleva, dobra essa aposta. Porque ele vai trazer diretamente um domínio sobre. Um domínio no sentido de agora eu já não preciso mais interagir nesse espaço com o ser humano e passo a ter um domínio direto sobre a simulação da realidade. Então eu consigo colocar a realidade dentro de uma simulação, consigo te convencer e me convencer que estamos dentro de uma simulação, e ela é tão parecida com o real, mas tão parecida com o real, que eu não preciso mais
desse real funcionando. A máquina controla todo mundo e os seres humanos vão virar apenas grandes combustíveis, grandes fontes de energia para essas máquinas. Dentro desse cenário, vale algumas reflexões que a gente está apresentando no painel agora. Primeira delas, realidade generativa extrema, né? Então a gente está falando sobre uma realidade voltada às máquinas, onde você já não tem mais a ciência entre estar em uma simulação ou estar na realidade, né? Você já não tem mais essa percepção, essa distinção entre uma coisa e outra. Seria como se você colocasse um óculos virtual e ficasse naquele mundo eternamente, desde bebezinho até a sua fase adulta, e aí você tiraria o óculos virtual e se depararia com uma outra realidade, né? Então são coisas diferentes, você acaba tendo situações distintas entre a realidade e a simulação, e a simulação ela é controlada, ou seja, ela tem uma certa previsibilidade alta de controle proporcionada pelas máquinas e por esse grau de simulação, né? Seria mais ou menos entrar num jogo e esse jogo ir te conduzindo para caminhos específicos de acordo com o que o próprio jogo quer, né? Você só vai reagindo na medida probabilística que o jogo vai determinando. Você tem um determinismo presente no algoritmo, né? Você tem ali um sentido de condução desse processo como um todo, e aí nesse cenário você está basicamente duvidando do processo de livre-arbítrio, né? Então você tem ali um questionamento sobre o quanto você é livre ou não, e essa interação entre o homem e a máquina deixa de ser uma questão de interação de um programador ou até mesmo de uma interação direta entre dois seres e passa a ser um domínio absoluto, né? A máquina vira ali naqueles conectores que vão no cérebro dos seres humanos que estão ali presentes, a máquina vira uma combinação, né, de fonte de energia, que é o ser humano, com ela que é a produtora desse mundo real e dessa simulação. E o que vai ser o neo necessariamente? Ele vai ser uma anomalia dentro da máquina, ou seja, há algo na programação que tanto os agentes, que são as redes neurais basicamente ali, não conseguem identificar, e isso pode levar aquele mundo ao colapso. Então você está falando diretamente sobre como que essa máquina produziu uma série de questões e há uma falha nesse componente, há uma falha nesta máquina, por isso que dentro dessa falha que está ali presente, gera todos os caos que vão estar ali presentes no filme, e isso vai aparecer desde o primeiro Matrix até o último agora, o Matrix 4. O grande ponto do Matrix que a gente vai apresentar, para além da questão da simulação, né, que há teses que defendem que a gente possa até estar numa simulação, acho que o grande ponto que vai ali para uma questão de segurança é o quanto que a gente está disposto a abrir mão desse livre-arbítrio que a gente entende hoje, em detrimento de uma situação muito controlada. Então, o quanto que eu estou disposto a colocar na mão da tecnologia as minhas ações ou os meus conjuntos de sentimento para se ter uma garantia de segurança ou pelo menos uma garantia de bem-estar. Então percebam que a cena, por exemplo, onde um dos caras que vão ali comer o bife, né, que é a cena de exemplo, ele fala que a ignorância é uma bênção justamente por isso, porque nesse conjunto de servir a máquina naquele momento, ele tem um retorno de prazer, que ele não vai ter na nave, no mundo real, comendo aquela mistura esteticamente feia, pelo menos, fora que o gosto devia ser meio esquisito mesmo. O ponto principal é o quanto você está disposto a abrir mão. Então, assim, se a gente começar a observar a questão da segurança no sentido de eu não confio mais nos seres humanos que tomam as decisões ou as principais decisões, qual caminho fica disponível, né? Talvez a gente olhe para a máquina como uma possível solução imparcial, mas ao mesmo tempo a solução imparcial inviabilize a nossa liberdade. Viabilize como a gente possa tomar ou não decisões, modificar ou não a sociedade. A gente basicamente fica ali como um personagem de videogame que vai replicando as informações que a máquina nos passa. E agora, curioso para saber qual é o primeiro lugar? Então a gente vai fechar essa parte e vai para o primeiro lugar agora.
chegamos ao nosso primeiro lugar neste Top 5, nesse primeiro Top 5 aqui do canal. Talvez o filme que mais tenha bebido fonte da realidade, das pesquisas, para se pautar na hora do seu desenvolvimento, falando sobre IA. A gente está falando de Minority Report, que é o nosso primeiro lugar aqui nesse Top 5. Oh, I love this part. I've got no address, last known or otherwise. No tax returns for the last 5 years. Check NCIC, maybe he's got a record. And send a protection team as soon as we lock location. It looks like federal housing, concrete and glass egg crates. Ouch, but 1,000 of those in the district. Fractured images coming in. Numbers 9 and 6. É justamente este filme que ocupa o primeiro lugar nesse nosso Top 5, Minority Report. Esse filme do Spielberg, ele vai trazer um ponto extremamente importante. As tecnologias que estão presentes no filme, e é um filme, se não me falha a memória, de 2001, elas são muito factíveis. Elas não são tão invenções assim. Então você tem ali as propagandas personalizadas para cada uma das pessoas, você tem ali diretamente uma questão de uma tela, né, que você consegue programar ou consegue fazer os comandos mais visual, sem necessariamente as máquinas mais físicas, coisas que hoje em dia a gente já começa a ver na internet e começa a ter um pouco de popularização nos países de primeiro mundo. Tudo isso começa a fazer sentido hoje em dia e as técnicas que estão ali presentes estão muito próximas de acontecerem de fato. Onde que vai ter uma supervalorização dos dados, uma extrapolação dessa imaginação, que vai, obviamente, ser o contexto do filme. Na questão da predição. Então, qual que é o sonho, o Eldorado das predições de qualquer um dos cenários que você esteja fazendo aí enquanto analista de dados ou quem esteja nos vendo adoraria ter? É de fato prever o que vai acontecer. É prever como o mundo vai acontecer nos próximos passos e intervir. Então, a ideia é que, se eu consigo prever o comportamento de todo mundo, eu consigo prever quais são os possíveis crimes. E se eu consigo prever os crimes, eu consigo antecipar, evitar com que haja um problema de segurança ali presente, e ao evitar que haja um problema de segurança presente, eu consigo basicamente evitar que hajam crimes. Então perceba como a gente vai colocando uma fé e uma esperança que a predição é tão correta, mas tão correta, mas tão correta, que eu consigo prever quando vai acontecer um crime, a ponto de, antes dele acontecer, eu conseguir já aprender quem vai fazer. Então já tenho esse cenário. Se eu consigo prever, se eu consigo anteceder o crime e se eu consigo prender, eu consigo dar as punições justas. No caso ali para o filme, a punição justa é você colocar este bandido ou esta pessoa que vai fazer o mal congelada ali dentro do sistema de segurança deles. Então você vai ter ali os reportes sobre como vão acontecer os crimes, você tem uma interferência e logo depois você tem de fato diretamente uma punição para quem vai cometer o crime. Então você tem esses 3 cenários. Vamos às reflexões diretas desse filme no nosso painel. A primeira delas é sobre esse policiamento preditivo. Aí de fato a gente já entra na parte de segurança mesmo, né? Se nos outros a gente fala sobre guerra ou fala sobre possibilidade de conflitos a partir das interações, aqui você está utilizando diretamente como policial, né? Você está tendo um pré-crime, você consegue identificar quando vai acontecer e consegue interferir. Problemas éticos que isso podem gerar. Você não deixando o crime acontecer, em tese ele não ocorreu. Logo, você não tem o que punir dado a não ocorrência, né? Então, temos aí alguns pontos, por mais que haja antecipação e por mais que ela faça um certo sentido, né, dentro da lógica do filme, você tem uma questão de conflito ético, né, de você ter o direito à defesa ou à ampla defesa
e se provar que ocorreu o crime, não que ocorreria no futuro algum crime. Além disso, você tem uma vigilância biométrica total. Então, assim, você chega num determinado nível onde tudo é lido, né? Tudo é feito, tudo é monitorado, tudo tem um controle muito grande. E esse tipo de predição de comportamento social, ele parte justamente desse cenário, do qual é o nível de dado que você vai ter de ocorrência. Então, todas as aplicações que tiveram a nível social, de fato, sobre predição de comportamento agressivo ou comportamento mais abusivo, em todos os cenários a gente falava diretamente de um conjunto muito restrito de dados e isso levava a uma alta taxa de erros. Qual que é a ideia do filme? Se eu tiver um amplo acesso aos dados e conseguir tratá-los simultaneamente, eu consigo fazer a predição no mais alto nível. Então, ela vai beber dessa fonte sobre o que já existe na realidade, no sentido de tentar prever crimes, ocorrências e até mesmo quem são os responsáveis, e vai tentar, a partir disso, extrapolar isso para o limite, que é, se eu tiver todos os conjuntos de dados, talvez eu consiga, de fato, prever. Voltando ao nosso painel, é claro, isso gera uma caixa preta, ou seja, a gente não sabe exatamente de onde estão vindo, quais são as motivações e como as coisas vão funcionar. E se eu tenho um sistema que ele é interligado diretamente às fontes de informações e dados, né, eu consigo ter controle sobre diversos dispositivos. E nesse caso do Minority Report, a gente vai ter um problema muito grande que é quem controla a máquina, né? Esse é o grande ponto do filme. Nesse caso, a máquina não sai de controle, ela faz o seu trabalho muito bem feito. A questão é que se eu tenho alguém que controla essa máquina, talvez mais perigoso do que a própria máquina seja esse ser humano que a controle. E ao ser o ser humano que a controle o mais perigoso, fica muito difícil de você intervir, porque você precisa ter acesso e você precisa ter motivações para ter esse processo de intervenção. Porque até aquele ponto do filme, a máquina só trazia benefício. Quando ela traz malefício? Quando ela vai acusar alguém de uma injustiça. Só que é um detalhe. Ela só acusa alguém de uma injustiça em si, manipulada pela ausência de dados. Então olha como as coisas vão se contradizendo ao longo do tempo, que por mais que a predição esteja correta, ela está sendo manipulada por outros caminhos, por outras fontes de dados, por outros vieses. Então, nesse cenário que a gente está de análise, é justamente entender que a gente foi modificando ao longo do tempo a nossa visão enquanto seres humanos sobre a IA e sobre este mecanismo mais robotizado de segurança. Então, a gente deixou de ver a IA quanto um exterminador do futuro, um Robocop, ou seja, um robô que vai nos ajudar ou que vai nos matar. Passamos a ver como alguém que possa integrar a nossa sociedade, no caso de Blade Runner. Começamos a entender que se integrar vai modificar a dinâmica social e isso gera pontos positivos e negativos. Quando fomos avançando, a gente foi entendendo diretamente que nesses cenários podem haver problemas éticos presentes no sentido de ela sair do controle, ter uma certa consciência sobre um propósito, né, sobre um objetivo de programação dela, e que a gente pode ter dificuldade de controlar, como é o caso tanto de Missão Impossível quanto 2001 Odisseia no Espaço, mas ao mesmo tempo a gente pode já ter perdido essa guerra e ser completamente dominado. Só que dentro de todos esses, as tecnologias, obviamente, elas são extrapoladas para o seu limite ou para uma visão mais lúdica desse processo. Quando você vai para uma visão mais pé no chão, que é o caso de Minority Report, você vai diretamente para o problema central, que é quem controla a IA. Então, o grande cenário de discussão que a gente vai ter é quem controla essa IA? Quem controla esse tipo de mecanismo e quem oferta essas soluções? Quais informações eles pegam e como que eles podem utilizar isso? Não só para melhora social, mas para melhora dos próprios negócios e dos próprios interesses. Então, a gente caminhou de uma sociedade onde estava olhando a IA como um robô, para olhar a IA como uma entidade e para começar a olhar a IA como uma ferramenta que é utilizada. Então, temos visões diferentes trazidas por diferentes filmes na nossa cultura. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente
E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência, um beijo e até mais. Valeu!